Estou recebendo agora a visita do empresário Osmar Lachevitz, está aqui com a gente, né, para falar um pouco sobre a evolução e importância da comunicação. Osmar, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Bom dia, satisfação estar aqui contigo. Né? E a tua passagem aqui nos remete à história da comunicação em Blumenau também, né, porque você fez parte da história do início da comunicação aqui na cidade, né, Osmar? Tivemos um início na Rádio Clube, que era uma das pioneiras, né? A pioneira, né? A pioneira de Santa Catarina, uma das pioneiras do Brasil, acho que a quarta emissora na época do Brasil. E depois caminhamos pela Rádio Blumenau, que foi a última das AM, né? Isso lá em 1967. E aí tivemos toda uma trajetória na Rádio Blumenau, até os anos, basicamente até os anos 80, mas o forte mesmo foi o final dos anos 60 e meados dos anos 70, né? A Blue, que a gente chamava, ela teve um diferencial na comunicação entre as emissoras AM daquela época, né? Ela passou a ter já uma programação segmentada, voltada para um público específico, mais A, B, né? E fazia jornalismo, fazia também a parte musical, entretenimento, né? Muitas reportagens, muitas promoções, por exemplo, Jogos da Primavera foram criados sob a égide da Blue, né? Fazia N coberturas, por exemplo, concurso de Miss Brasil, acompanhou a Verinha Fischer lá para Miami, né? Então, ela tinha um diferencial de comportamento jornalístico e também no que diz respeito a entretenimento, a música, né? Criava programas diferenciados. Por exemplo, todas as emissoras de rádio, na época, tinham as paradas de sucesso, uma vez por semana. E normalmente eram as 10 mais. E aí a Blue resolveu fazer aos sábados as 50 mais. Então, tinha o Blue é uma parada, né? Hoje as pessoas ainda me encontram e falam isso, Blue só porque hoje é sábado, Blue é uma parada. Então ficou famoso isso aí. Né? Até na minha época ainda era famoso. Pois é. E aí, então era sempre assim, ela tinha um comportamento diferenciado. Por exemplo, naquela época era comum que no dia de finados as emissoras saíam do ar. A Blue não saía do ar. Ela criava um programa que chamava Blue in Memoriam e só rodava cantores, né, e cantoras que já tinham falecido e contava um pouco da história desses artistas. Bem como ela montava uma espécie de jornal retrô, reminiscente, mostrando passagem de pessoas também que já tinham falecido. Então, trechos de entrevistas de famosos, né? E ela conseguiu também, junto ao Museu da Imagem e do Som, na época, as entrevistas que esse museu colheu de grandes cantores como Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, Jacó do Bandolim, e trechos dessas entrevistas também eram usados nesse programa Blue in Memória. Realmente. Então foi um período muito promissor, muito criativo que a Rádio Blumenau teve, né? Depois começaram a surgir as AM, aí já é uma outra segmentação que eu acompanhei, vamos dizer assim, já mais como ouvinte, né? Porque nessa época eu já estava militando na área da propaganda, que era também uma área que sempre me interessou, marketing e propaganda, né? Aí nós montamos uma das primeiras agências de propaganda em Blumenau, que se chamou Escriba, Estúdio, Assessoria e Propaganda. E a Escriba atendia, inclusive, uma boa parcela de contas das grandes indústrias, digamos assim, a parte regional dessas contas, né? As contas nacionais, institucional da comunicação local ficava com a Escriba. Então, Ceval, Hering, Artex, né? Foi outro período bastante dinâmico e também pioneiro dentro do contexto da comunicação, né? A área da propaganda, ela viveu esse período ali do final dos anos 60, começo dos anos 70, com o advento da televisão, aí uma outra vertente de forma de comunicar. Mas muito diferente do que está hoje, né? Porque hoje você tem
as redes sociais e a facilidade que existe hoje em você produzir comerciais, né? Então, nós passamos ainda a fase bastante arcaica, né? Quando montar ainda um anúncio para jornal era na base do clichê, né? Base de fazer a composição, né? Montar aquilo, criar um clichê global. Então, na época que eu comecei, o único jornal local era a Nação, né? Dos Diários Associados. Sim. Enfim. Então, aliás, se a gente for falar assim de como era, eu lembro que a Rádio Blumenau gravava discos, né? Ah, sim. Nós tínhamos a propaganda era em acetato. Em acetato e tinha uma gravadora lá. Isso. Quando eu comecei lá em 81, ainda existia essa gravadora. Essa gravadora. Com relação à Rádio Blumenau, realmente, assim, como nós estávamos comentando, tem assim, muitos diferenciais. A parte da tecnologia, assim, que ela, né, tinha a sua própria gravadora, ela começou também nas coberturas usando os chamados microfones sem fio, né, que era já uma comunicação tipo hoje Bluetooth, qualquer coisa parecida, né? Mais avançada. Mais né? avançada, né? Então você não puxava fio, né? O jornalismo também era um pouquinho diferenciado, ao invés de ter, vamos dizer assim, aqueles chamados programas estanques, né, que eram jornais falados. Ela não fazia passava a entrevista inteira, vamos dizer, do entrevistado. Ela pegava os focos porque o entrevistado, como nós aqui estamos de bate-papo, mas se você como do meio sabe muito bem que tu vai entrevistar alguém, principalmente político, ele faz já corte, né? Então tem muita coisa que é totalmente dispensável. E aí o que a gente falava sobre o tema X, né? O deputado tal falou isso, né? Então fazia o jornal mais editado. E isso também era um diferencial muito mais dinâmico, muito mais interessante do ouvinte, do ponto de vista do ouvinte, né? É verdade. Agora, a história do rádio começa pela Rádio Clube. Nós aqui, Itaberá, somos descendentes da Difusora, certo, que veio depois da Clube, isso, no Sistema Clube, né? Isso. Porque eram os mesmos proprietários. Isso. Que colocaram no ar uma rádio mais musical clássica, para atender uma demanda que tinha aqui que não dava. Em seguida veio a Nereu, se não me falha a memória, a Alvorada, que hoje era 820, depois virou União, né, com aquele explosão de uma rádio que pegava no Brasil inteiro, quase, né? E depois virou CBN. E depois veio a Rádio Blumenau, hoje Arca da Aliança, né? Foi a última, a 5, última. Né? A Nereu hoje é Jovem Pan. Então nós tivemos, na verdade, 5 emissoras AM que hoje se transformaram todas, né? Já todas migraram para a FM, né? E hoje estamos em 13, 12, 13, 14 FM, alguma coisa assim. Eu tenho que contar para fazer, sim. Mas cresceu muito, né? Opção muito grande aqui para os ouvintes. E aí hoje o rádio se segmentou, né? Totalmente, né? Como você estava falando. Até pela variedade que tem, né? Como você estava falando, a Difusora já tentava uma segmentação naquela época, né? Criava um público mais seletivo. Quem trabalhou na Difusora foi o Pimpão, né? Sim, o Pimpão. E a Difusora foi a que botou a mulher, a apresentadora Valmira Simas, na época lá que ela começou, né? Se eu não me engano, tinha a Geni Lino também, né? Que eu acho que trabalhou. Depois a Geni fez rádio teatro na Nereu. Né? Na Nereu. Aí depois eu acho que passou pela Difusora também. Teve mais gente que passou lá, só que agora me falha a memória aqui. Você falou da Difusora e lembra justamente as emissoras coligadas, né? Porque era uma rede que foi o começo de tudo emissoras. E da TV Coligadas. Exatamente. Que nasceu também desses empresários das emissoras coligadas. Eles lideraram esse movimento, fizeram uma sociedade anônima, buscaram cotas e conseguiram implantar. Foi mais um pioneirismo deles, né? Exato. E por falar, quando a gente conta a história do rádio, que é interessante até, né? Pra gente que Blumenau foi pioneiro em algumas coisas, rádio, TV, jornal offset e tal. E eu sempre discuto com os políticos que passam aqui, que passam lá na TV e tal,
a necessidade da gente não deixar esse pioneirismo morrer, né? Porque as gerações vão se passando, ninguém fala e vai acabar no esquecimento, né? Até os anos 80, metade dos anos 80, Osmar, não sei se você concorda comigo, nós fomos o centro da comunicação no estado de Santa Catarina. Tínhamos os melhores trabalhos jornalísticos, de entretenimento, a melhor televisão. Nós éramos referência. E com o passar do tempo a gente foi meio que se perdendo aí nesse sentido. O que faltou, hein, Osmar? Revolucionar na questão dos profissionais, os proprietários de emissora não se desenvolveram. Mudou muito, porque a gente teve muitas emissoras que mudavam de nome frequentemente. Isso acabou perdendo a característica também? Eu vejo que a TV Coligadas, no caso, o grupo, né, ele depois ele acabou com a, digamos, a decadência própria do ser humano, a morte dos próprios patriarcas, né? Wilson Melro, Flávio Rosa. Vamos dizer assim, o falecimento deles, também os próprios herdeiros não tocaram mais, diferentemente até da Nereu, né? Da Nereu, que a gente tem um exemplo aí da família que ainda toca. Apesar da morte do Lazinho, continuou-se com o legado dele. Exatamente. Enquanto ele estava militando na política, eles continuaram. Isso não aconteceu com as outras, né? Com a Coligadas foi exatamente isso. Acho que a decadência veio com esse processo, né? Depois da Coligadas teve também um momento, digamos, complicado. Foi quando as forças do Rio Grande do Sul, a RBS, conseguiu a concessão para Florianópolis de uma emissora. E ela tinha no Sul a Rede Globo. E a Coligadas aqui era a Rede Globo. E aí a Coligadas perdeu o espaço da ilha. E você sabe que na propaganda, as agências de propaganda, elas começam a privilegiam mais a capital, né? A capital, né? Por ser maiores públicos e tudo mais. Então, acho que ali foi o começo dessa decadência. E aí, daqui a pouco, realmente, a Coligadas acabou mudando de mão, né? E as emissoras de rádio, com o advento, eu acho que da televisão, elas também ficaram, digamos, um segmento menor para esse grupo, e aí não ficou aquela persistência, né? Porque faleceram também pessoas como Nelson Rosenbrock, que tocava a Rádio Clube, né? A passagem desse pessoal acabou também não tendo sucessores, mesmo no lado artístico. Talvez havia muita dependência dessas pessoas, né? Exatamente. O Flávio era uma pessoa, né? Eu gostava muito do seu Flávio, como a gente chamava, porque ele era uma pessoa muito passiva e tal. Então ele delegava, né, a parte artística, jornalismo, etc., para terceiros. Diferentemente, por exemplo, de um Lazinho, que ele participou. Até ele era apresentador, né? Tinha programa de entrevista e tudo mais. Então, foram essas diferenças. Mas eu acho que tu fizesse uma abordagem muito interessante, porque Blumenau perdeu esse campo do pioneirismo. A referência, o pioneirismo, tudo, né? Porque tem muitas outras coisas, né? Energia elétrica, né? Computação. Computação. Exatamente, nasceu aqui. A CETIL, por exemplo, foi a primeira escola no sul do Brasil, né? Exatamente. Então, e aí tem outra coisa também, né? Eu acho que Blumenau, a liderança política da cidade, né, ficou também muito aquém das outras regiões. Então, nós nunca conseguimos levar um político daqui para ser governador. O político que nós elegemos governador nem era daqui, que era o Wilson Klein. Né? O Wilson se fez aqui a partir de um momento que ele participou de uma campanha no Estado, né? E aqui foi a única praça onde ele realmente teve uma vitória. Daí veio para cá, e aí através do rádio ele se projetou na cidade, conseguiu de fato levar a prefeitura, né? E aí começou a outra trajetória dele, e aí sim, 2 anos depois, conseguiu chegar ao governo do Estado.
Mas, diferentemente do o pessoal de Lages, de Joinville, né? Blumenau, só tivemos o Wilson, que inclusive não era daqui, né? Joinville teve 2 governadores, né? Pedro Ivo, depois o Luiz Henrique. Luiz Henrique, né? Apesar de ele ser muito ligado a Blumenau, que acho que ele nasceu aqui, mas era de Joinville, né? Lages também era muito forte nesse sentido. Aí tinha a família, os Ramos, né? Então, enfim, mas nós ficamos muito tempo politicamente, vamos dizer assim, num arcabouço interno, né? Ou seja, nunca se... eu acho que a gente é muito interno e pouco externo, né? Verdade. Talvez seja nesse sentido. Agora você tocou num assunto muito importante, né? O rádio foi importante para a política, para a eleição, né? Vide aí Lazinho, Wilson Kleinubin, que utilizaram, o próprio João Paulo Kleinubin, que utilizava o rádio, né, como uma ferramenta como é que eu posso dizer assim, para acessar de comunicação com o público, para poder utilizar isso na eleição, e deu certo. Você acredita que o rádio ainda tem força para isso hoje em dia? Eu acho se bem que mudamos tudo, né? Hoje está tudo muito aberto. Você tem que juntar as coisas hoje, né? O rádio junto com a rede social, né? Porque a rede social ficou muito forte, né? Então, todo mundo hoje tem acesso à informação permanentemente, mas o rádio ele tem vamos dizer assim, um lado idílico dele, né? A pessoa tem o rádio como um companheiro, né? Se você está no carro, você põe no rádio e você tem as informações passando ali sem você se preocupar. Musicalmente é a mesma coisa, porque apesar do Spotify da vida e tudo mais, que você faz a sua playlist, exato, mas quem gosta de música, se ele põe numa emissora e as emissoras estão segmentadas, ele pega o seu tipo de gosto musical e ela vai fazendo a sua playlist muito intensa e muito diversificada, diferentemente de você ir lá no Spotify e baixar a tua playlist. Então, todo mundo fala assim, e o rádio vai morrer, e o rádio foi superando. Quando vai morrer? Então, se vai morrer? Que vai morrer. Não vai. Né? Realmente não vai. Agora, no ano passado, eu estava acompanhando uma entrevista com uma pessoa, aqui até participa do esquema de rádio, que esteve no Congresso Mundial de Rádio, que todos os anos é realizado nos Estados Unidos. E no próprio Estados Unidos, né, aquela imensidão de possibilidades de comunicação que os Estados Unidos sempre foi pioneiro nesses avanços tecnológicos. E aí, qual foi a visão dele? O rádio está mais vivo do que nunca, né? Segmentado, sim, mas ele está presente como uma força poderosa de comunicação. E aí responde a tua pergunta. Então, eu creio que assim, qualquer vamos dizer, trajetória política deve passar pelo rádio, né? E aí nós tivemos esses exemplos que a gente citou, né? De políticos que usaram o rádio e conseguiram se comunicar sucesso, com a grande massa. Você está no ar, você sabe qual é a interação que você tem, né? O seu público falando contigo, te mandando mensagem. Hoje, no passado, era o telefone, né? Mas hoje é aí o teu celular que tu está recebendo via WhatsApp, via Messenger, enfim, N formas de se comunicar contigo, né? Então, eu diria, o rádio é um meio de comunicação eterno, né? Ele acho que nasceu como pioneiro dessa forma de se comunicar via ondas, não é? Via o etéreo aí, e dificilmente há outro que possa se rivalizar com ele. Uhum. Como é que ele surgiu na tua vida, Osmar? Tu é natural aqui de Blumenau? Eu sou de Blumenau. Na verdade, assim, eu acho que eu tive muita facilidade para me comunicar. Através do quê? Leitura, né? Então, eu sempre gostei de ler. E, curiosamente, eu lia em voz alta, principalmente na época que você tinha os pontos, a professora chamava pontos, né? De história, de geografia, e eu, para decorar os pontos, eu lia em voz alta, né? Porque aí usava 2 sentidos para poder gravar.
E acho que aí fui aprimorando um pouco a minha dicção. E isso acabou me levando a fazer o primeiro encontro com o microfone numa festa de igreja, né? As festas de igreja sempre tiveram aquela comunicação pelo né? Correio, e como, né? o correio musical, etc. e tal. E aí eu acho que foi o meu primeiro contato com o rádio. Depois, com o rádio não, com o microfone. E o contato com o rádio veio de um programa que a União Blumenauense de Estudante tinha lá nos anos 60, na Rádio Alvorada, e eu participava, né, com algum trecho lá de algum artigo para ler, eu participei. Depois, como eu fazia parte do escotismo, do Grupo Escoteiro Leões, nós conseguimos um espaço para divulgar o escotismo na Rádio Clube, sábado à noite, né? Aí criamos um programa, Escalando a Montanha, me lembro até hoje o nome. E esse programa, eu e o Sestrem, que também foi escoteiro, sim, nós éramos os apresentadores. E aí surgiu, logicamente, o olheiro, né? O Edemir de Souza, que era cunhado do Nelson Rosenbrock, junto com o Nelson. Então, esse rapaz tem pendores radiofônicos, como o Sestrem também, né? Só que o Sestrem já tinha mais interesse pelo lado do esporte, né? Gostava muito de futebol e tal, e ele sonhava ser locutor esportivo, narrador, né? E aí, então, começamos a nossa vida ali na Rádio Clube, quando passamos a ser profissionais do rádio, né? Eu fazendo, primeiramente, programas e sendo locutor de cabine, que a gente chamava, que era o locutor comercial, né? Tinha um apresentador e os comerciais eram lidos por um outro locutor. E depois surgiu a Clube, passou a agir mais forte na área do jornalismo para combater o jornalismo da Rádio Nereu. Da Nereu, quando chegou forte, né? E eu pedi então para participar da equipe comandada pelo José Renoldo Rosenbrock, que era irmão do Nelson, para ser repórter. E aí comecei então na área do jornalismo e foi uma experiência bastante interessante, né? E o que te levou para a Rádio Blumenau? Pois como eu estava no jornalismo da Clube, com o nascituro da Rádio Blumenau, o nascimento, o Donato Ramos, que era o diretor artístico, certamente ouvindo e tal, me convidou para ser o editor de jornalismo da Rádio Blumenau. E eu, logicamente, aquelas questões salariais e tudo mais, eu acabei indo para a Rádio Blumenau para comandar o jornalismo da Rádio Blumenau, com Ademar de Souza, que era repórter naquela época. Depois veio Ademir Gili, né? Tinha ali bons apresentadores, Rodolfo Antônio, enfim, Horácio Brown. Horácio foi nosso repórter. A gente tinha chamado Horácio, tinha o cognome de Horácio o Repórter, né? E o Ademar de Souza. A Blumenau criou até um maluco da 15, lembra que né? Esse cara meio pirado, fazia cada coisa que olha. Cara. Mas enfim, então foi daí que entrei na rádio. E depois, na Rádio Blumenau, ocorreu que o Donato acabou saindo e estava meio órfão ali de alguém que comandasse a operação toda. O Ailton Rebelo, que era o proprietário, me convidou para ser então o gestor, né? O gerente, na época a gente chamava de diretor artístico. Então eu fui ser diretor artístico. E aí, junto com a equipe, uma boa equipe, nós conseguimos fazer o que já comentamos antes, né? Todo esse diferencial. E o principal deles foi Blum, é uma parada que era um programa que marcou a época, que no rádio blumenauense, né? Para quem é da época, né? Que passou por isso, né? A gente tem alguns programas, né? O Picape da Frigideira, que para quem é da memória jamais vai esquecer. O grande jornal do ar da Nereu, que era um fenômeno, né? Ao meio-dia. Blue é uma parada sábado de manhã. Então, são os fenômenos aí que a gente teve na comunicação aqui em Blumenau. Verdade. Esses momentos, assim, essa nova geração nem tem noção, né, da importância que isso era. Se falasse de Blue, uma parada aos sábados, né? As pessoas lavavam o seu carro, vamos dizer, que o jovem que tinha o seu carro... Com o radinho ligado ali, alto e tal. O grande jornal da Nereu, ele formava eco. Se tu andasse pela Rua 15, tu ouvia o eco. Exato. Né?
das pessoas que moravam na 15 ouvindo o grande Jornal da Hora. E a mesma coisa o picape da frigideira. O picape da frigideira. Eu fiquei sabendo o sexo do filho da minha mãe pelo picape da frigideira. A competição, né? Ele era muito massa, cara. Olha, competição, é menino ou menina. É muito legal. Na época, né? Pra época, né? Talvez não se casava hoje, mas pra época era muito interessante. Sim. Como é que você vê o futuro dessa comunicação e do rádio, hein, Osmar? Pois é, o que nós já comentamos... Tu ainda é ouvinte do rádio, Osmar? Eu ouço rádio. Acompanha a TV? O TV eu estou bastante ausente, porque depois desse jornalismo assim muito tendencioso, né? O pessoal ganhou um afastamento, né? Principalmente por causa da política, né? Criei uma ojeriza ao noticiário, porque quando nós fazíamos radionalismo, né? Nós dávamos a notícia e deixava o ouvinte formar a sua opinião, né? E hoje você põe lá um monte de jovens jornalistas, etc., querendo ensinar, como se diz, o padre a rezar missa, né? Absurdo, né? O comportamento, e aí comete inclusive heresias, né? Informações errôneas. Então, isso acabou criando, eu como profissional dessa época, criando uma certa ojeriza ao noticiário da televisão. Então, se é para me informar, eu me informo através do rádio ou da rede social, né? Então, hoje você tem vários jornais que você acorda recebe. De manhã, pega o celular, você já fica sabendo tudo o que aconteceu. Essa que é a verdade. Né? Mas ainda ouço rádio. Ouço rádio no carro, ouço rádio de manhã, quando eu, inclusive, faço os meus exercícios, né? Então, o rádio ainda é meu companheiro vamos dizer assim, de jornada, né? de informação e de entretenimento, né? Porque também gosto como eu disse antes, de ouvir música através do rádio, né? Uhum. Então, eu não acho que o rádio não tem realmente nada que ele possa temer, né? Como um grande rival, apesar desse advento das redes sociais fortíssimo, mas ele hoje ele usa também a rede social, né? Você está fazendo aqui usando estamos nosso podcast. Exatamente. Então é isso. Eu acho que ele tem que usar as ferramentas que tem para expandir o seu alcance, né? É isso aí. Temos futuro ainda pela frente. Temos, sem dúvida nenhuma. Tem muito futuro pela frente. Osmar, muito obrigado pela tua participação aqui. É sempre bom a gente falar sobre a comunicação. As pessoas têm que entender, e eu acho que as pessoas entendem hoje a importância que é a comunicação, se comunicar bem, receber uma informação de qualidade, correta, precisa. Apesar de que muita gente se afundou em redes sociais, o que é lamentável, né? E que muita gente dissemina o que nem vai atrás saber se é verdade ou não, né? Infelizmente, né? Isso tem sido um mal muito grande. E a imprensa oficial, ela ainda está aqui para tentar corrigir isso. Sim. Mas eu acho que você abordou o principal problema da rede social. Tem que esclarecer o usuário da rede social para que ele vá atrás da fonte, não é? Quando ele recebe. Agora, mais ainda, existe um perigo muito grande, né? Porque com a inteligência artificial, eles começam a usar a voz colocando texto, não é? Pega a voz da pessoa e bota um outro texto. Muitas vezes a imagem também, não é isso? Você está vendo a pessoa falar, mas na realidade ela não está dizendo aquilo, né? Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. E eu diria, está aí o nascituro do fake news, né? Porque se a pessoa recebe uma informação e simplesmente clica para mandar para frente, né? Ela está cometendo um erro gravíssimo, né? Porque a rede social é extremamente útil, extremamente, até diríamos, educativa, se você partir para esse lado, porque tem muita boa informação ali circulando, mas tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas aí entrou no mundo da política, né? A política é que fez isso, né? Que atrapalhou bastante. Começou a disseminar as narrativas, né? Como está muito em voga usar a expressão narrativa, criando narrativas.
né? Usando justamente as narrativas para desfazer imagens, né? E criar obstáculo para os adversários, vamos dizer assim. Você nunca teve interesse na política, Osmar? Olha, até eu diria que teria, porque seguindo os passos do Sestrem, que acabou entrando nesse ramo, mas aí veio o lado familiar também, né? Porque a política exige se a comunicação já é bastante, suga bastante da pessoa, a política mais, né? Porque se você quer ser político, você tem que estar onde o eleitor está. E aí, adeus vida familiar. Então, eu optei mais por ainda manter a questão familiar mais perto de mim, apesar de já estar longe por causa da minha jornada na comunicação. E aí, nunca tive esse apego, mas gosto da política, né? Me considero um ser político, né? Não sou uma pessoa alienada, né? Nunca fui, absolutamente. Então, mas para concorrer, para sair, disputar a eleição, como eu digo, é um trabalho hercúleo, né? Até acho que enalteço aqueles que se dedicam a isso, né? Uhum. E o que faz Osmar Laschewitz hoje? Olha, eu sou um misto de aposentado e faço também ainda alguma coisa, porque... Aposentado, mas não parado, não né? Parado, é que nós temos ainda, digamos, um segmento da concessionária que a gente tinha, né, que era a concessionária Renault, que é a parte de funilaria, estética automotiva, e a gente mantém isso ainda. Então, temos uma equipe muito comprometida com a qualidade e tudo mais, que sempre foi o nosso foco. Então, mantenho ainda essa atividade, vamos dizer, profissional, aqui onde era uma parte do segundo piso, com frente para Martin Luther, onde nós temos hoje a Liberté Estética Automotiva, o Auto Center, vamos dizer assim. E vamos manter enquanto Deus nos permitir, né? Estou ainda tentando fazer algumas pesquisas de ordem ancestral, porque os meus antepassados, né, vieram da Polônia, e se eu não criar um registro, toda essa memória vai se perder. Exato. Né? Então, esse agora é o meu próximo foco, é fazer aí essa pesquisa em cima da minha ancestralidade e deixar isso registrado para os meus descendentes. Né? Que bacana, isso é muito legal. Vamos ver se eu consigo fazer um apanhado da história, como era a vida, né, lá nos anos... no começo do século passado, né? Porque os meus antepassados vieram da Europa, na verdade, da Polônia, que na época era a Prússia, em 1890. Né? Então, 10 anos finais do século XIX. Né? Uhum. E aí, já no século XX, basicamente, quando a gente nasceu ali, eu sou de 45, eu vivi ainda básico aquilo que os ancestrais viveram, né? Eu sou originário de zona rural, eu me criei no Garcia, então eu tinha os meus avós ainda no sítio, né? Vivendo no sítio. Então eu vivi essa vida do sítio. A vida do sítio, ela se perdeu completamente, né? Então o nosso jovem hoje de Blumenau não sabe como é que você ordenha a vaca, como é que você criava os suínos, como é que você tinha as galinhas, como era criar galinha, como era plantar, não é? Como era colher, como era fazer a agricultura de subsistência que os nossos antepassados fizeram, né? Então, tentar resgatar um pouco disso e talvez colocar isso em algum compêndio para que fique para a posteridade dos meus descendentes, né? Osmar, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você. Igualmente, satisfação, Jorge. Obrigado. Osmar Laschewitz conversou com a gente, falamos um pouco sobre a comunicação, a história do rádio e da TV aqui em Blumenau.